palavra, eu quero contar uma experiência que eu tive. Já contei algo aqui na igreja, mas eu queria, antes de trazer a palavra, contar essa experiência que eu tive alguns meses atrás. Nós estamos falando sobre chamado e sobre propósito, e eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós temos um chamado da parte de Deus. Amém. Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Amém. Então fala para quem está perto de você, diga: você foi chamado por Deus. E sabe o que eu acredito? Olha para cá. Eu acredito que cada um foi feito, foi criado com um propósito, com um chamado. E a experiência que eu gostaria de contar para vocês foi a experiência que eu tive esse ano. No mês de janeiro desse ano, eu fui para a África, como vocês sabem, e eu fui fazer missão na África, e eu fui com um objetivo muito certo, muito traçado. Nosso propósito era ir para a África cavar poços de água, deixar água potável para os nossos irmãos e irmãs lá de Moçambique. E eu sabia que seria difícil, eu sabia que eu teria desafios, dificuldades, e não apenas a situação ou a questão financeira seria desafiante, mas tudo é desafiante. Quando você pensa em fazer uma obra como essa, você sabe que tem desafios. E eu saí daqui com esse pensamento: vai ser difícil, mas nós vamos conseguir para a glória de Deus. E realmente é desafiante. Primeiro, eu fui para um lugar onde existem vários tipos de doenças, onde muitas pessoas morrem por conta das doenças, por conta de falta de saneamento. Minha mãe, por exemplo, está internada com dengue. Quem aqui já teve dengue sabe que é extremamente complicado dengue. Quem já teve alguém perto infectado com dengue sabe como que é difícil. Lá na África, lá em Moçambique, onde eu fui, não é dengue, lá é malária. E a malária é mais forte do que a dengue. Geralmente, quando as pessoas ficam infectadas com malária, elas morrem. Então eu fui para um lugar onde eu deixei a minha casa, deixei minha esposa, deixei os meus filhos, uma bebezinha de 2 meses, e eu fui para lá. E eu fui na certeza que Deus estava no controle de todas as coisas. Amém. Posso ouvir um amém, queridos? Glória a Deus. Então eu deixei tudo aqui e fui para esse desafio. Um país que estava em guerra. Quem conhece de geopolítica, quem conhece da situação política da África, sabe que muitos países da África, eles vivem em guerra constante. Moçambique é um país desses. E eu fui para um país que estava em guerra. As eleições que aconteceram lá em outubro do ano passado, elas trouxeram vários conflitos para aquele país. E eu estava com a minha viagem marcada, com a passagem pronta. Eu ia viajar na segunda-feira. Eu fiz o culto aqui no domingo para viajar na segunda. E no domingo, queridos, houve um acordo de paz lá em Moçambique, e eles cessaram a guerra no domingo. E eu viajei para lá na segunda, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus. Amém. Mas tá bom, só isso não. Eu fui para lá. E eu saí daqui na segunda e eu cheguei lá no meu destino na quarta-feira. E não é uma viagem que você vai direto. Você vai para a África do Sul. Da África do Sul você pega um outro avião que vai para Moçambique. Você chega em um lugar em Moçambique, na capital chamada Maputo. Você pega um outro avião e vai lá para o lugar onde eu fui. Lá num lugar chamado Beira. Longe, distante. E ali, queridos, eu cheguei na quarta-feira. Eu cheguei na quarta-feira de manhã, naquele lugar, e nós já fomos trabalhar na quarta-feira, irmãos, para preparar todas as coisas para acabar o almoço. E eu sabia que seria difícil, mas não imaginava que seria tão difícil. Quando nós fomos comprar o material, eu até estava contando hoje, Valdeir trabalha em engenheiro civil, sabe? Se a gente quiser agora, Valdeir, domingo, quase 7 horas da noite, mais de 7 horas da noite, se a gente quiser comprar uma caixa d'água, a gente consegue comprar agora? Difícil? Mas dá para ir, por exemplo, Leroy está aberto agora? Leroy está aberto.
Telha Norte está aberto. Está aberto. Hoje é domingo, 7 horas da noite. Lá em Moçambique não é assim, queridos. Lá não é assim. Lá para comprar o material era uma viagem de 100 quilômetros. E tinha que ver se tinha o material lá. Para comprar um cotovelo de cano, tinha que atravessar 100 quilômetros. E não é pegar uma estrada aí. É moto, é ônibus, é van, é pendurado para conseguir comprar. E chegamos lá na quarta-feira, compramos o material e voltamos lá para a beira para fazer o poço, para cavar o poço. Quando nós começamos a cavar o poço, eu já cavei poço aqui em São Paulo, aqui em Mairink, na nossa casa de recuperação. Quando a gente foi cavar o poço, encostou uma máquina, irmãos, cavou, que foi uma beleza. Valdeir conhece lá a chácara, né, Valdeir? Água boa lá, né? Para cavar, irmãos, foi uma beleza. A máquina desceu, daqui a pouco saiu água, já estava tudo resolvido. Pensei que ia ser assim lá, irmãos, mas não foi não. Quando eu cheguei lá, eu vi. Eles pegaram aquelas ferramentas, todas elas manuais. Com uma cavava, girava, pegava um de lá, outro daqui, girava e puxava a terra, outro ia lá, descia uma outra máquina e começou a puxar aquela terra. E eu parei assim e falei: Senhor, eu acho que não vai dar certo. Não, Senhor, isso aqui vai ser difícil. E daqui a pouco precisava afundar mais. Daí tiraram a máquina lá de dentro, colocaram outro ferro, e para parafusar o ferro, irmãos, um no outro, não tinha as ferramentas. Então usava ali um alicate improvisado, uma chave improvisada. E eu olhei aquilo e falei: Senhor, como que vai conseguir? E Deus foi muito misericordioso e deu certo com a glória de Deus. Mas o que chamou a minha atenção? O que naquela cena me chamou a atenção? E é por isso que eu estou falando sobre chamado de Deus e sobre propósito. Eu já estou pregando. Quem está me ouvindo, diga amém. Já estou pregando, então entenda a pregação. O que isso trouxe para mim? Eles usavam ferramentas que não eram apropriadas. Por exemplo, você consegue cortar um fio com faca. Você consegue cortar um fio para fazer uma extensão usando uma faca de cozinha, uma faquinha de serra. Você consegue apertar um parafuso usando uma faca, uma ponta de uma faca. Quem já fez isso? Faz assim com a mão, só para eu saber. Quem gosta de gambiarra aí, né? E vai lá e pega aquela faca, quebra a ponta e continua para resolver. Você corta. Você consegue descascar um fio usando uma faca, usando uma tesoura, usando até o dente. Você consegue. Você consegue apertar um parafuso usando um alicate. Não é apropriado, mas você consegue. E eu vi eles apertando, usando alicate. Daqui a pouco foram bater um negócio lá, pegaram um pedacinho de madeira, um toquinho de madeira. E eu olhava aquilo e falava: Senhor, onde que veio de... Ih, pastor, é só 100 quilômetros aqui e não dá. Eu falava: meu Deus, tudo improvisado, irmãos. Não tinha as ferramentas apropriadas. E sabe que Deus começou a falar no meu coração? Que nós somos como uma ferramenta nas mãos de Deus. E cada um tem uma função na presença de Deus. Diga para quem está ao seu lado: você tem uma função na presença de Deus. Nós somos criados com um propósito. Nós somos criados, um designer foi feito, uma programação foi feita para mim e para você. Nós somos criados com um propósito, com um objetivo. E falar de chamado, falar de propósito, é falar de você ser aquilo que Deus escolheu que você seja. Quando eu falo de propósito, quando eu falo de objetivo, de chamado, eu estou falando de a gente ser aquilo que Deus escolheu para nós sermos. Existe alicate de corte, existe alicate de pressão, existe grifo, existe chave inglesa, existe chave Phillips, existe um monte de chave, um monte de coisa, existe um martelo, marreta, existe cada uma dessas ferramentas com um propósito. Existe serra, existe serrote, existe aquela serra de que é uma maquita, cada uma com um propósito.
Da mesma forma, eu e você, cada um aqui tem um propósito na presença de Deus. E eu vi aqueles homens fazendo aquela obra, deu tanto trabalho, mas deu certo, mas deu muito trabalho, porque não eram ferramentas certas. Eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é o meu propósito. Por mais que um dia você entre aqui e você me vê, por exemplo, eu posso dar aula para as crianças? Eu posso dar aula? Alguma coisa impede, pastor, de eu descer e dar aula? Não. Nada impede. Mas não é o meu chamado. Talvez na segunda-feira uma aula de teologia seja o meu chamado. Talvez se você vier aqui amanhã, você vai me ouvir dando aula, você vai dizer, é o chamado do pastor. Eu louvei aqui com vocês viram, vocês chegaram aqui, eu estava louvando, estava aqui com o violão, louvando, dando um show de performance. Mas eu reconheço que não é o meu chamado. Eu reconheço que isso não é o meu chamado. Mas você pode cantar, você pode tocar. Não significa que é o seu chamado. Talvez ministrar a palavra seja o meu chamado. Quem está entendendo a diferença? Diga amém. Amém. Você consegue fazer. Igual uma faca apertando um parafuso, pode ser, mas a faca não foi criada para isso. A faca não foi desenhada para isso. Quem desenhou uma faca não falou que isso daqui é para parafusar, não, é para cortar. Por mais que eu vou tocar, por mais que eu vou cantar, eu sei qual é o meu chamado. Eu sei para aquilo que Deus me escolheu, eu sei. E eu olho para a história de Pedro, porque aqui é uma história que fala de Pedro. O chamado de Pedro. Pedro tinha uma profissão antes de ser discípulo de Jesus. Qual que era a sua profissão? Ele era pescador. E a história do chamado de Pedro começa da seguinte forma: ele estava pescando num dia, passou a noite toda pescando, e pelo incrível que pareça, ele não conseguiu pescar nada naquela noite. E a história vai falar que Jesus chegou naquela praia, era uma praia, e Jesus começou a pregar para toda aquela multidão que estava assistindo. Ele pregou naquela praia, e de repente começou a chegar mais pessoas. Ele já não conseguia pregar para aquelas pessoas. Então ele olhou para trás e tinha 2 barcos. Quantos barcos? Eu disse? 2 barcos. Ele falou, esse eu vou nesse. Posso entrar no seu barco? Para você afastar e eu continuar pregando? Era o barco de Simão Pedro. Ele falou, pode. Ele entrou no barco e ele começou a pregar. Pregou, abençoou, despediu a multidão para ir embora. Depois olhou para Pedro e falou assim, onde que estão os peixes que você pescou? Aqui tem um cesto, aqui tem a rede, mas cadê o peixe? E Pedro falou assim, Senhor, eu pesquei a noite toda, eu não pesquei nada, não deu certo nada que eu tentei. Jesus falou, então vai lá para o mar alto, joga a rede de novo, e agora você vai conseguir. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Amém. E Pedro falou assim, Senhor, eu tentei, mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar novamente a rede. E diz a Bíblia que ele lança novamente a rede, e na hora que ele lança a rede, a Bíblia fala que ele começa a puxar, e eram tantos peixes, que o barco de Pedro quase afundou. Ele chamou o outro barco para vir ajudar, e os 2 barcos quase afundaram, de tantos peixes, para a glória de Deus. Pode ser que você está tentando, não está dando certo, mas hoje Deus está liberando bênçãos abundantes sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, exalte o nome de Deus nessa noite. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia. Aí Pedro pescou aqueles montes de peixes. Daí veio o versículo 8, coloca para mim por favor, versículo 8. Daí quando Pedro viu aquilo, irmãos, versículo 8, e vendo isso, Simão Pedro, primeira atitude quando alguém tem um chamado de Deus, o que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus. O que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus. Chamado fala de servir. Chamado fala de você se prostrar e servir. Chamado fala de humildade. Quem entendeu, diga amém. Amém.
Eu sou pastor, queridos, e eu tenho que ser um exemplo aqui nessa igreja. Eu tenho que ser um exemplo para vocês de servir. Porque Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aquele que tem chamado, a primeira coisa que ele tem na sua mente: eu não estou aqui para ser bajulado, eu não estou aqui para as pessoas me servirem. Ao contrário, eu estou aqui para servir. Deus, ele tem um chamado com cada um aqui nessa noite. Não é somente para o pastor, ou para o pastor Cleiton, ou para o Du. Deus tem um chamado para cada um aqui. E Deus quer usar as nossas vidas para servir na presença dele. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor. Aleluia! É para servir. Amém? Para que eu quero que Deus me prospere? Qual que é a intenção de orar? Deus, prospera a minha vida. Qual que é a intenção de orar? Deus, prospera a minha vida. Me dá muita condição. Mas para que você quer muita condição? Não, para eu ter, para eu satisfazer, para eu fazer minha vontade. Não. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é através das nossas vidas, é através daquilo que Ele nos deu, através da nossa inteligência, através dos nossos recursos, nós possamos servir e servir para a glória de Deus. Para que eu estudei tanto? Não é para eu me aparecer, não é para eu chegar aqui e começar a falar difícil para vocês. Não. Pelo contrário, é para facilitar e para mais pessoas compreenderem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Para que eu quero prosperar? Para que eu quero ser isso ou aquilo? Para servir. Ele prostrou-se. A primeira atitude, aleluia, a primeira atitude daquele que é chamado por Deus é a atitude de servir. Depois diz ainda a palavra do Senhor, aleluias, versículo de número 8: vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. A segunda atitude de Pedro foi: Senhor, ausenta-te de mim. Ausenta-te de mim. O que significa isso? Ele olhou para a sua condição, a sua condição de pecador. Olha o que diz: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aquele que foi chamado por Deus, ele sabe que não é chamado pelos seus méritos. Pedro não foi chamado porque ele era mais perfeito. Pedro não foi chamado porque ele era mais excelente do que os outros, não. Ele foi chamado mesmo sendo pecador. Sabe o que é isso? Todos nós estamos na mesma condição perante Deus. Qual condição? De pecadores, de falhos, de necessitados da misericórdia e da graça de Deus. Talvez você diz: pastor, eu não tenho chamado. O pastor tem. O pastor é um homem de Deus, é um homem da igreja, é um servo de Deus. Mas você também é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nós não somos diferentes. Tenho as minhas falhas, pastor Cleiton está aqui, tem as falhas dele, o Du está aqui intercedendo, tem as falhas dele, mas Deus chamou ele, chamou você e chamou a mim. A